Olá, sou Beatriz Rezende, professora da UFRJ, e nós estamos na segunda tarde do nosso evento, nosso webinário Literatura e Feminismo, Criação, Crítica e Teoria. Esse webinário é promovido pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, pelo Laboratório de Teorias e Práticas Feministas, também ligado ao PAC, e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ. Nós temos, para realizar o evento, o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e eu destaco isso, que estamos em tempos de muita dificuldade para apoio na pesquisa e na universidade. E hoje nós vamos começar com uma mesa fundamental, chama-se A Palavra Feminista, e que vai discutir a escrita feminista negra e decolonialidade. E nós vamos ter, falando nessa nossa conversa, a Carla Acotirene, que é militante e teórica do feminismo negro. Ela é assistente social em Salvador, na Bahia, pesquisadora dedicada ao racismo e sexismo. Ela é autora daquele livrinho pequeno que a gente conhece, o Interseccionalidade, de 2019, e lançou esse, o Paí, é um nome grande, Racismo e Sexismo Institucionais, tomando bonde nas penitenciárias feministas. E, junto com ela, nós temos a nossa professora emérita da UFRJ, a Heloísa Buarque de Holanda, que é do mesmo programa do PAC, UFRJ, também ligada à Faculdade de Letras, e como o tempo todo no nosso Zap, no chat das transmissões, todos os que estão assistindo pedem indicação bibliográfica, eu vou ler rapidinho os últimos livros, as últimas publicações da Heloísa Buarque de Holanda, especialmente aquelas ligadas ao repertório feminista. Então, de trás para frente, de 2020, eu vou citar os livros que estão publicados pela Bazar do Tempo, Pensamento Feminista Hoje, é o mais recente, Sexualidades do Sul Global, Pensamento Feminista Hoje, Perspectivas Decoloniais, também de 20, Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto, de 2019, Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais, que realmente são fundamentais. Eu junto a esse o Explosão Feminista, Arte, Cultura, Política e Universidade, de 2018, pela Companhia das Letras, e o mais recente, As 29 Poetas Hoje, também da Companhia das Letras, onde ela revisita o livro que foi dedicado a outros poetas. E cito também o Onde é que Estou, de 2019, onde a Heloísa meio que se apresenta e comentam a trajetória dela. Então, Carla, seja bem-vinda. Heloísa, o evento é todo seu. Estou vendo. Eu estou aqui felicíssima, porque estou com a Bea, que é a minha amiga da vida toda, e a gente briga muito, e a gente se gosta muito. Esse seminário, inclusive, a gente fez de maiô, tomando cerveja, em Búzios, as duas. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Ela com as escritoras e eu pensando em outra direção, foi bem legal. Agora, hoje a gente vai conversar, eu vou conversar com a Carla Acotirene. A Carla estava atrasada, e então eu estava torcendo para ela chegar, mas e se ela chegasse muito atrasada, eu ia mostrar o bando de coisa que ela faz. Olha aqui, ativismo só, hein? Que a Bea marcou esse lado ativista. E o que eu acho sensacional na Carla é esse compromisso ativista de um pesquisador.
Isso a gente viu ontem também um pouco Não? Ai, meu Deus. Eu vou esquecer de coisas o tempo todo, porque é assim mesmo. Quem falou? Maria Galindo? A Galindo. A Galindo frisou isso. Eu acho que toda a literatura decolonial vem trazendo essa implicação, essa junção de pesquisa e, como é que se chama? E ativismo. Eu fiz uma entrevista com a Marise. Você conhece a Marise Santana, em Carla? Que ela mãe de é reitora da Universidade uma universidade baiana do interior, eu acho que a gente... Não. Ela é maravilhosa, ela deu uma entrevista para a gente e ela mostrou de novo essa coisa, ela dizia assim, pesquisador que não é ativista é pesquisador ruim, porque você não pode reter o resultado da pesquisa. E aí eu estou vendo nesse seminário se apresentar essa insistência com o ativismo e pesquisa, botando no mesmo plano. Sempre foi assim, o ativismo é uma coisa diferente, é uma coisa que não é acadêmica, é uma coisa só empírica, e a teoria é nobre, é da arte do pensamento, é da arte sábia, da construção de saberes. E agora a gente começa a ver que elas são coisas imbricadas, e a Carla é o maior exemplo disso. Eu tinha feito, Carla, uma lista das suas atividades como ativista, vou falar só um pouquinho, que é para a gente ver com quem que a gente está falando. Ela tem 2 livros muito importantes, um que é best-seller, que é o Interseccionalidade, mas ela tem um trabalho incessante o tempo todo, que é Núcleo de Estudos Negros, ela agitou o Núcleo de Estudos Negros, Matilde Ribeiro, ela é do Conselho de Desenvolvimento das Mulheres, das Comunidades Negras, ela fez a campanha contra o genocídio negro, ela fez a campanha da igualdade racial, ela fez ela foi considerada pelo Think Olga, que é aquele super site feminista, como a mulher inspiradora de 2016. E pela revista Vogue, também elegantíssimo, porque ela é elegantíssima, também como as 10 mulheres fundamentais escritoras daquele ano. Então, ela tem muita... Depois ela foi também da ONU Mulher, especialista na ONU Mulher, e muitas outras atividades. Eu acho que eu citei isso para mostrar essa interseção, que eu acho que é o que caracteriza a Carla, que é de onde ela tira a sua força e de onde ela se define como uma pensadora feminista, porque ela é uma pensadora baiana. Baiana também é importante dizer, porque baiano, no caso dela, define ela. Tem a ginga baiana. E, então, eu queria começar, Carla, perguntando para você, como é que você vê uma escrita feminista? Você acha que existe uma escrita feminista? Eu tenho muita dúvida sobre isso. Perfeito. Boa tarde, professora Beatriz. Boa tarde, professora Heloísa. Quero dizer que para mim é uma grande honra estar nessa sexta-feira em minha ancestralidade, que é a matriz africana. Homenageamos, né, usando branco, né, Oxalá, que é o pai, né, de todas as nossas cabeças e que representa a orientação, né, o Ori, que é concentrado, que é criativo e que está amadurecido o suficiente para as tratativas, né, dessa experiência diaspórica nossa. Eu fico muito feliz de estar dividindo o momento de hoje contigo, né, que além de ser uma pessoa que contém um conteúdo mais amadurecido no que diz respeito à escrita feminista, é também um símbolo de resistência para nós que cultivamos o engajamento teórico no âmbito acadêmico. Eu acredito, sim, que a nossa presença na academia, que é um espaço de colonização do saber, é um espaço de disputa de narrativa, é um espaço que, por si, né, a nossa presença já mostra os enfrentamentos que vão ser estabelecidos ali, né? A ciência moderna, ela tem toda uma fonte de regras que não costuma valorizar o nosso ponto de vista, né, a emoção como válida, né, para o conhecimento, não costuma valorizar a nossa experiência, ainda que a gente
se torne, né, feminista, e aí eu estou falando de um projeto intelectual de enfrentamento ao racismo patriarcal capitalista. Ainda assim, nós sabemos que no Brasil a gente conta com algumas clivagens, né? As clivagens regionais também apontam quase sempre a presença de um feminismo que olha para o Norte e Nordeste na condição de objetos, né? De seus investimentos, quando está se falando de violência contra a mulher, e se pega ali um determinado território, uma determinada faixa etária, uma determinada raça e cor, para perceber como esse delineamento atinge muitas de nós. Então, eu fico feliz de você ter dito Carla Baiana, porque é uma posicionalidade que eu acho extremamente importante, né? Eu tenho estabelecido esse discurso, né, que o Nordeste tem um ponto de vista que muitas vezes é ignorado, tal qual a crítica feminista da ciência faz, né? A ciência hegemônica, androcêntrica, que coloca o outro como objeto, tal qual os Estados Unidos e a Europa também fez com a América Latina, com o Caribe, fez com o continente africano. Eu acho que no Brasil a gente também tem essa tarefa política, que é validar a produção intelectual das mulheres negras e das mulheres que estão no Nordeste, né? Muitas de nós ficamos refém, né, tanto desse lugar de analfabetismo, né, político, que foi uma categoria de descredenciamento teórico, cognitivo, que foi imposta, né, para os africanos, e parece que a parcela nordestina representa esse pedaço de África. E eu acho que é por isso que a nossa literatura, ela acaba não vendendo tanto, por mais qualificada, por mais engajada, por mais comprometida com o conhecimento que ela esteja. Já respondendo agora a sua pergunta, né, você me perguntou sobre a presença da escrita feminista, né, no ambiente acadêmico, né? Olha, eu entrei no mestrado, entrei na graduação em 2004, professora. Eu entrei pela nota do Enem, né? E ali na academia, logicamente, que eu tive os meus embaraços, né? Eu compus o núcleo, né, de estudantes negras Matilde Ribeiro. Na verdade, fui a idealizadora e uma das fundadoras, exatamente com essa preocupação de que na formação de assistentes sociais se percebesse a importância de gênero e raça entrelaçados. A gente vem de uma formação marxista, né? Essa é a minha formação também, e eu percebo que a maioria da população usuária, né, do serviço social, as profissionais da área também, em suma, são mulheres negras, elas acabam não desenvolvendo um arcabouço, né, que dê conta do atravessamento de raça na condição de classe, bem como gênero acaba criando impedimentos, né, no acesso às políticas públicas e maior vulnerabilidade de mulheres e mulheres negras. Então, a minha escrita, inicialmente na graduação, passa por esse lugar de disputar categorias analíticas, né, disputar gênero e raça em toda a escrita e na formação. Já no mestrado, eu venho da Universidade Federal da Bahia, eu concluí meu mestrado em 2010, e a minha escrita ali foi escrita sobre sistema prisional. Um dos elementos que eu acho importantes, né, da epistemologia feminista negra é você escrever na primeira pessoa, que é um exercício ético que coloco. Eu não costumo fragmentar as perspectivas teóricas para obedecer às hipóteses que eu levanto no campo, ou os meus incômodos em relação a algumas ativistas. Eu procuro respeitar toda a produção das intelectuais, né, e estabelecer esses conflitos mesmo, né, no campo das ideias, a responsabilidade discursiva, né, considerando, como foi dito no início pela professora Beatriz, né, essa proposta decolonial, ela só realiza os seus efeitos se, além de estarmos olhando, né, para a modernidade e colonialidade, a gente também conseguir resgatar as contribuições aqui de Lélia Gonzalez, que na década de 90 já se propunha decolonial, valorizando o Caribe, valorizando a América Latina, dizendo para os Estados Unidos que eles não podem se colocar como a América, né, como o Capitão América que vai salvar o resto do mundo, já que nós também somos americanas, né, americanas, vai dizer Lélia Gonzalez. Então, eu sou muito influenciada por esse lugar
lugar epistêmico, né? O lugar da experiência como parâmetro do meu discurso pela validação, né, das minhas emoções, né? Tudo que eu escrevo é a partir de um lugar, o lugar vivido. Falo de violência contra a mulher porque fui constituída e vi minha mãe crescer tomando, né? Eu cresci vendo minha mãe sofrendo esse lugar. Eu falo de violência sexual porque venho dessa experiência orgânica dentro da minha família, né? De tios, né? Do próprio recurso subjetivo das mulheres que se veem estruturadas enquanto outro na dominação masculina. Então, eu percebo que, quando eu falo sobre violência sexual, eu sempre coloco esse elemento, né, que Marilena Chauí chamou a atenção quando inaugurou as discussões sobre violência contra a mulher aqui no Brasil, na década de 80, que a subjetividade ela é o principal instrumento de dominação masculina. Então, é por isso que a maioria de nós ainda se encontra com alguns incômodos, mesmo em relação ao que se fala de dororidade, como Vilma Piedade chama atenção, ou em relação à sororidade, né, que nos coloca como irmãs e projeta em nós aquela vontade desde a segunda onda feminista. Então, eu acho que, grosso modo, é isso, né, que eu posso falar, que toda a minha escrita é uma escrita a partir da experiência. Conceição Evaristo vai fazer isso com a sua escrevivência, né? O terreiro de Candomblé... Oi? Eu acho sensacional é que você faça isso numa tese, que a Conceição está fazendo em ficção. Depois eu quero falar de ficção também. Mas você faz isso numa tese. Anotei chegou afinal o livro, e eu anotei ele inteiro. É muito incrível a defesa da emoção com conhecimento, e do conhecimento eu queria que você falasse mais um pouquinho. E também, você já tocou, mas uma coisa que eu acho muito importante é esse conhecimento situado. Sim, sim. Que você também menciona. Eu queria muito que você falasse disso, e depois eu tenho umas outras observações aqui. Mas... primeiro fala disso, que eu acho importante. Perfeito. Isso na escrita acadêmica, depois a gente vai passar para outra, tá? Perfeito. Não, eu concordo, né, com Cecília Sadenberg, contigo, com Dona Haure, né, com Sandra Raj, que os saberes são localizados. Quem fala está falando de algum lugar. E a academia quase sempre, né, com aqueles pressupostos iluministas, supõe que haja alguém que é sujeito, alguém que é objeto e distanciamento, né, uma suposta neutralidade axiológica. E no meu caso, né, como uma feminista negra engajada, eu procuro discutir os assuntos que atravessam, sim, né, a minha experiência. Então, quem leu O Pai Prezada, por exemplo, percebe que tem um capítulo onde eu dedico às emoções. Eu só falo eu falo só das emoções que eu senti. Como é que isso foi recebido, hein, cara? Pela banca. Como é que a banca... Olha, Cecília Sadenberg disse que era o capítulo mais bonito, né, que eu poderia ter escrito, porque eu tinha acreditado, né? Na banca? A banca foi Cecília Sadenberg, que foi a minha orientadora no mestrado, Márcia Macedo, que é a atual orientadora, né, do doutorado, e Elizabeth Pinto. Essa foi minha banca, e foi uma banca regada a lágrimas, né? Teve tanto choro, as três choraram muito. Isso foi muito bonito, né? Porque para nós também, que partimos de um feminismo das Iabás, a gente acredita que a lágrima ela é capaz, né, de salgar toda a opressão que chega para nós. As pessoas ocidentais, né, as pessoas lidas do ponto de vista hegemônico, costumam dizer que a lágrima é sinal de fraqueza. Eu sempre digo que a lágrima é um fundamento epistêmico, né, do povo iorubá, especialmente de Iemanjá e de Oxum, né? E a lágrima é um consenso que você estabelece com as fêmeas, né, com o que é lido como feminino. E as lágrimas conseguem, né, inundar tudo. Então, as lágrimas atravessaram, se infiltraram, né, na academia e estiveram ali naquele momento que eu defendi a minha dissertação. Mas como eu estava falando... É NEIM que você estava? Oi? É NEIM que você estava? Isso, exatamente, PPG NEIM. Eu fiz esse último livro, 30% é NEIM.
É impressionante, todo mundo precisa saber isso e visitar. É o melhor lugar de pensamento feminista que a gente tem no Brasil, é o NEM. É isso, mas como a gente estava falando, né, professora? O fato de você estar geopoliticamente, né, situada na periferia do conhecimento, geograficamente, no caso do Nordeste e Bahia, coloca um apagamento de contribuições que são extremamente relevantes, né? Se não fosse a coleção... Oi? Muito sofisticado o pensamento do NEM, eu acho. Perfeito. Muito teórico, muito valioso. Perfeito, eu concordo. Logicamente que tem as suas disputas mesmo, porque a categoria gênero, ela é uma categoria que antes, né, de se tornar analítica, ela já se propunha reunir as nossas experiências sem dar conta de que gênero é racializado. Então, quando eu entro no NEM, eu sou muito criticada, né, por conta dessas interlocuções antirracistas. Eu me lembro que eu cheguei a ser questionada, por que você não foi fazer mestrado no CEAL? Que é exatamente o programa que está atento às questões raciais. Logicamente que nesses últimos 10 anos, né, muitas ferramentas foram alavancadas, né, foram legitimadas, como é o caso da interseccionalidade, e hoje a gente consegue perceber que gênero, raça e classe existem juntos, e se existem juntos, a gente não pode usar uma teoria como é a teoria de classes e depois secundarizar dizendo e o recorte de gênero, o recorte de raça, porque a gente acaba criando grandes violências, né, tanto do ponto de vista epistêmico como do ponto de vista da vida, né? Quem conhece... Só um instantinho. Vocês podem apresentar um pouquinho mais o NEM? Falar como é, onde é, porque tem muita gente assistindo. Eu não consigo falar do NEM porque eu não estou aqui como docente, né? Essa não é a minha experiência. Não, mas só para localizar, é o Núcleo de Estudos Feministas de Gênero, não sei como é que pronto. Da Universidade Federal da Bahia. Pronto, Obrigada, exatamente. Da mulher. Da mulher. E são muito poucos as universidades que abrem um espaço tão grande para esse tipo de estudo quanto a Bahia. Eu acho que é o único. Exatamente. E tem praticamente um departamento, é uma coisa grande. Exatamente, é o programa de estudos interdisciplinares sobre gênero, mulheres e feminismo, né? Então, é um programa que está dentro do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia. Então, é um programa que tem permitido a nós essas interlocuções, tanto do ponto de vista decolonial, como também de revisitar as críticas feministas mesmo. Eu me sinto bastante interessante, né, no discurso, exatamente porque venho desse programa. Mas eu queria voltar, né, porque foi perguntado sobre as emoções, né, no meu capítulo. Então, no meu capítulo sobre as emoções, que Cecília Sadenberg disse é a parte mais bonita do seu trabalho, eu coloco exatamente tudo que eu senti tendo contato com as internas do Conjunto Penal Feminino de Salvador. Eu já tinha feito um trabalho de graduação, percebi ali que, ao contrário das mulheres brancas, que comumente eram trazidas para o trabalho administrativo, no sistema prisional se repetia a inferiorização da mulher negra, que ficava para pegar o peso, né? Que não tinha acesso aos livros na biblioteca, que fazia esse trabalho de burro de carga que a gente conhece aqui. E, logicamente, como a lei de execução penal diz que 3 dias trabalhados diminui 1 dia de pena, as mulheres brancas saíam da prisão muito mais rápido do que as negras, porque os trabalhos que remiam a pena não estavam dispostos para as mulheres negras, né? E aí eu fiz questão de escrever sobre isso, mas trazendo literalmente, né, as falas das internas. Essa contribuição vem muito do trabalho da doutora Denise Carrascosa, que tem um projeto, né, Corpos e Dóceis na prisão, e ela reme a pena, ajuda a remir a pena através da leitura e através da escrita das mulheres que estão privadas de liberdade. Isso é revolucionário, né? Angela Davis conhece, né, esse trabalho, por exemplo, e sempre menciona o abolicionismo penal e a prática política, né, fundamental das feministas que estão preocupadas com a literatura, mas estão ali diante daquelas que não
não tiveram a oportunidade de ler nem escrever, mas que pode diminuir a pena caso faça, né, esse caminho de alfabetização, de intelectualidade. Então, quero até parabenizar, né, esse trabalho de quase 10 anos dos corpos e doces da doutora Denise Carrascosa, que é professora daqui da UFBA, do Instituto de Letras, é minha co-orientadora e me ajuda muito a romper com a escrita hegemônica, né? Eu tenho muitos vícios acadêmicos, porque eu não sei se por conta do racismo, né, a academia exige que a gente seja 2, 3 vezes melhor. E aí eu sou muito exigente, né, com a teoria e sou muito exigente com a escrita que valorize o léxico que foi produzido pela intelectualidade. Então, isso, às vezes, causa alguns desconfortos em outros campos de intelectualidade, como, por exemplo, a rede social. Então, muitas pessoas falam, mas você não poderia falar mais fácil? Eu sempre digo, mas ninguém nunca pediu para Durkheim, né, os defensores de Durkheim falar mais fácil, ninguém nunca pediu aos marxistas, né, para falarem mais fácil, ninguém pede aos né, modernistas para falarem mais fácil, mas quando chega na mulher negra, ela tem que escrever de forma que seja acessível. Isso diz muito do que Lélia Gonzalez lembrou como imagem de controle, também concordando com Patricia Hill Collins, daquela mulher que é a mãe preta, que fica alfabetizando as crianças, né, brancas na Casa Grande, e não pode se colocar a partir do seu lugar, né, epistêmico, a não ser que seja movida por interesses de outrem. Então, eu me sinto muito assim quando sou recomendada a escrever dessa ou daquela forma, né? Porque tudo que eu escrevo é a partir de um compromisso, primeiro, de ressarcimento de todas as epistemes iorubás, bantos que sejam, né, apagadas até hoje no âmbito acadêmico. Eu escrevo também na primeira pessoa, mas a partir de um consenso com as mulheres que se parecem comigo, estando elas privadas de liberdade ou não. E escrevo também sempre trazendo itãs, oriquis, que são poesias do mundo africano, né? A literatura trata o povo iorubá como mito, né? Mas Oxum, que é o orixá da minha cabeça, por exemplo, ela não é um mito, né? Ela é um território, e nesse território tem toda uma forma de dizer, de escrever e de se pertencer, né? Enquanto matripotência, né? Enquanto poder de mãe. Repare, professor, é que o Ocidente, viciado, né, em categorias biológicas, estabelece a mãe, né, como uma figura que depende da estrutura heteropatriarcal para existir, né? Ela é a filha de um patriarca, ela é a esposa, né, de alguém, de um patriarca, ela é mãe de um futuro patriarca, e para o povo iorubá, por exemplo, a categoria mãe, que é Iá, e a Lorixá, ela não depende dessa estrutura heterossexual. Então, eu sou uma mãe exatamente porque eu tenho uma matripotência, uma autoridade de conhecimento que deve ser dividida, né, socialmente, deve ser valorizada enquanto uma prática, né, ancestral. Isso incomoda por quê? Porque nós não tivemos acesso a esses conteúdos. É uma disputa que ainda é muito recente, como a academia é um lugar de colonização do ser também, fica muito difícil nós que queremos carreira acadêmica manter essa postura ético-política e, ao mesmo tempo, querer passar numa seleção de professora substituta, participar de um grupo de pesquisa, ser publicado. Então, a gente sempre está recuando porque, estruturalmente, nós não pertencemos, né, em raça, em gênero, em classe, do grupo que fomenta a produção do conhecimento e que valida também. Então, muitas vezes eu fico para trás porque eu não tenho medo, né, algum de fazer disputas, de mostrar os limites e me colocar mesmo como militante acadêmica, tal qual foi Luísa Bairros, né, que foi ministra especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que quando eu entrei no mestrado, eu dizia por que Luísa Bairros não está aqui na ementa de teoria feminista, e sempre dizia, ela já terminou o doutorado, o
porque nós terminamos o doutorado muito mais tarde, né? Porque a gente passou a entrar na universidade a partir de uma reconfiguração demográfica da esquerda, já em 2003, 2004, que foi o período que eu entrei também. Então, essas disputas ainda são muito recentes, né? E o alcance da literatura negra nas ementas, né, nas publicações, também é muito recente e ainda assim obedece os privilégios, né, epistêmicos do Sul e do Sudeste. Então, eu acho importante a gente também falar sobre esse lugar. Essa mudança de eixo é muito importante. Tem que girar essa chave aí, tem que girar. As agências financiadoras têm essa preocupação. Se você for de um comitê do CNPq, ele vai querer contemplar o Nordeste. Mas eu acho que o universo acadêmico rejeita, apesar de ter essa assistência, de ter uma cota para o Nordeste sempre. Isso. Mas não resolve, porque continua muito reativa o Nordeste, eu acho. Sim, perfeito. Datas menos. Agora, Carla, você tem, eu não sei porque não é sua área, você não tem que ter, mas você tem lido a literatura negra, literatura mesmo de ficção ou poesia, acompanhado esse movimento? Sim, Conceição Evaristo, Lívia Natália, que é daqui também, meu companheiro, que é poeta. Eu leio a literatura de ficção, mas Carla, eu prefiro a teoria, né? Com o compromisso ancestral que eu estabeleci. Então, eu tenho bastante poesia em casa, acredito, concordando com a Angela Davis, que a poesia... Eu mesma sou alguém que se coloca, né, como uma poeta, né, trazendo a poesia do Oriqui. O Oriqui é um fundamento, né, de um ancestral que você pode descrever tanto dentro de um cenário espiritual religioso como no âmbito acadêmico, né? Por exemplo, Paulina Chiziane vai fazer isso muito bem, né? Paulina Chiziane vai fazer isso muito bem, mas aqui no Brasil tem resistência. Se você coloca a poesia, né, citando Iemanjá, dificilmente ela vai compor a teoria feminista, porque ela fica numa leitura complementar como se não houvesse episteme que produziu aquela escrita, né? Então, é por isso que eu tenho enveredado mais pelo caminho da teoria dura, né? Da teoria dura, porque eu acredito que na teoria dura, eu que também trabalho como assistente social, numa unidade de saúde, eu acredito que por ali eu consigo mexer melhor nas estruturas, porque na teoria eu consigo mostrar na ponta as insuficiências daquela contribuição feminista, antirracista, porque eu estou atendendo, né? Então, eu atendo vítimas de violência doméstica, preciso tanto da poesia, né, de Lívia Natália, por exemplo, ou de Landé, por exemplo, ou de L.C. Malguê, por exemplo, ou de Abdias Nascimento, por exemplo, ou de Agnaldo Pereira, por exemplo, como eu preciso também da teoria, né? Da teoria que está na coleção Feminismos Plurais, a teoria que está em Lélia Gonzalez, em Luísa Barres, em Beatriz Nascimento, em Patrícia Hill Collins, em Bell Hooks, que também tem escrita muito poética, porque essa teoria é que favorece uma metodologia que seja alcançada para o Estado, né, implementar, monitorar e avaliar as políticas públicas. Então, me sinto mais próxima, né, do lugar teórico duro mesmo. A minha literatura é nesse lugar. Pelo menos no Rio, está começando a aparecer muito a literatura negra, há um interesse em buscar e ler as autoras negras. Aí eu me coloco, como é que a crítica se aproxima, você tem essa experiência, como é que a crítica lê a literatura negra? Você fala a crítica fora da academia, porque não, na academia... Na academia. Na academia, por exemplo, né, em teoria feminista, vamos lá, temos Glória Anzandúa, ela escreve na década de 80, né, uma carta para as mulheres do terceiro mundo. Então, ela vai dizer, escreva, mulheres, escreva, terceiro-mundistas, escreva, com sangue, com pus e suor. Então, assim, na hora de fazer a crítica àquele texto,
a gente não percebe que tem toda uma teoria, né, do ponto de vista localizada naquela escrita. A gente coloca no lugar menor. Eu cheguei a brigar com uma colega, eu falo brigar mesmo, né, porque no mestrado, no doutorado, cada uma fica para apresentar um texto. E a colega ficou para apresentar essa carta de Glória Zandua, né? Aí ela me disse assim, eu não tenho muito para falar, né? É uma carta muito bonita, foi o que ela me disse, foi o que ela disse, né, para a turma, é uma carta muito bonita, né? Ela disse que a gente não pode deixar o sangue dos antepassados coagular na caneta, isso é muito bonito. Ela não conseguia buscar uma filiação, né, teórica, um ponto de vista... Não conseguia, porque na cabeça dela ali era uma poesia, a poesia estava num lugar menor. Tanto que a gente percebe que em eventos acadêmicos, né, sempre escolhem um slam, uma poeta, né, de preferência negra, para recitar, embora como se compusesse ali uma cena, né, estética, mas não tivesse uma contribuição, né, ancestral, filosófica, ali, né, inserida naquele campo, né, de conhecimento. A poesia, ela é revolucionária, né? O meu livro, que é Interseccionalidade, ele é aberto com a poesia de Dedê Fatuma, né? O poema é Maré Caô, e ela faz uma crítica, né, às condições que levaram à morte de Marielle Franco. Então, aquela poesia, ela já responde, ela diz... de cor, Carla? Oi? De cor a poesia? Deixa eu ver se eu me lembro. Maré Caô, né? As balas do racismo, do capitalismo não nos mata. O meu sangue, quando jorra, nasce milhares de mim. Maré Caô. É isso. Eu lembro perfeitamente desse lugar. Eu não sou poeta, não, viu? Mas essa poesia, ela fala, né? As balas do racismo, do capitalismo não nos matam. É uma estrutura, né, literária que ela quer mostrar como essa encruzilhada, né, do racismo, pegando a morte de Marielle, né, ela é raça, ela é sexualidade, ela é gênero e ela é classe. Ainda que a gente fale de empoderamento das mulheres e que se chegue à condição de parlamentar, essa encruzilhada aqui para a gente é lugar de decisão, para uma mulher negra não é lugar de decisão, é lugar de morte. Mas, no entanto, mesmo matando uma, o sangue faz com que nasça, né, milhares de outras mulheres, né, potentes como Marielle Franco, porque o sangue é vida, né? E a vida, ela sempre está saindo, né, dos poros, né, e das entranhas das mulheres, né? A vida pertence às mulheres. Eu não vou lembrar o poema agora porque eu não estou com o livro aqui na mão. Eu vou fazer isso com Dedê Fatuma. Mas Dedê Fatuma, ela é a próxima a escrever na coleção Feminismos Plurais. Ela vai escrever sobre lesbiandade. Aliás, ela já está escrevendo. Teve live recentemente dela com Djamila e tudo. Diz uma coisa, você no Interseccionalidade, você diz que a interseccionalidade é uma metodologia, né? Uhum. Um instrumento. Um instrumento metodológico, sim, também. Fala um pouquinho disso. Porque gente, a gente pega como um conceito. Perfeito, perfeito. Olha, a Kimberlé Crenshaw, ela demorou um pouquinho para tornar a interseccionalidade palpável e eu posso dizer também compreensível. Mas é uma prática dela, não é? Exato, exatamente. Exatamente. Valorar o texto, não é isso? Exato, exatamente. Eu digo no livro, né, que antes de Kimberlé Crenshaw, que é uma jurista, né, uma teórica do Norte, por ser do Norte, teve o privilégio de autodefinir uma experiência inseparada do racismo, capitalismo e heteropatriarcado das mulheres, né, de cor, não só as mulheres negras, né, mas as mulheres de cor. Ela o fez sistematizando toda a tradição das mulheres negras, né, e não negras que estiveram ali lutando contra a lesbofobia, dentro do movimento antirracista, por exemplo, lutando contra o racismo. Então, ela chamou, já na década de 80, de sensibilidade analítica, interseccionalidade. Em 89, ela está falando de sensibilidade analítica, o que eu repito também, é a sensibilidade de você analisar
uma realidade através de uma hermenêutica que seja compreensível para você corrigir as leis, percebendo, ela está usando como exemplo, né, o caso da General Motors, que até a década de 60 não contratava mulheres negras, e quando as mulheres negras chegavam na corte, né, para reclamar o racismo, o juiz tinha dificuldade de entendimento sobre raça, porque os homens negros, né, essa é a crítica, né, é muito comum os homens negros representarem toda uma raça, né? A luta antirracista está na mão do homem negro, tanto é que a mobilização em torno de George Floyd comoveu mulheres e homens negros, mas a morte de uma mulher negra, né, como Marielle Franco, sensibiliza mulheres brancas, mulheres negras, mulheres lésbicas ou não, exatamente porque há essa fratura, né, na identidade que não se percebe interseccional, atravessada por diversas marcações simultâneas e de modo dinâmico, né? Porque se existe uma inseparabilidade estrutural, essa inseparabilidade estrutural, que é patriarcal, racista, capitalista, lança suas identidades, né? Quem vive essa experiência identitária atravessada pelos alcances dessas estruturas tem chance de ser acidentadas mais vezes do que quem vive apenas a condição de trabalho, por exemplo, vender sua força de trabalho, ou vive apenas refém de ser mulher diante de uma estrutura patriarcal, ou vive apenas a condição de ser negro, como é o caso do homem. Então, a interseccionalidade é essa sensibilidade analítica, segundo Kimberlé Crenshaw, para perceber que a mulher negra, em virtude do dinamismo dessa estrutura, ela foi acidentada nessa avenida de identidade, de raça, classe e gênero. No entanto, na hora de socorrer do ponto de vista epistêmico, o movimento feminista falhou, porque ele foi em busca de gênero, né? Gênero enquanto uma categoria descritiva que diz sobre feminilidade que foi construída pela cosmovisão ocidental, não percebendo, e aí Sojourner Truth, em 1851, já estava certa, que gênero é racializado, porque se não fosse, Sojourner Truth não estaria reclamando na Convenção dos Direitos da Mulher em Ohio que ninguém nunca ajudou ela a subir em carruagens ou a pular poças de lama. Então, ali, Sojourner Truth, ela já estava dizendo para mim que gênero representa apenas a experiência da mulher branca. Gênero dissociado de raça, ele não consegue perceber que a mulher negra, ela não recebe, né, os tratamentos, né, dado a uma feminilidade que endossa a presença branca. Sojourner Truth que ainda vai desafiar o próprio Karl Marx em relação à categoria trabalho, porque se nós sabemos que a classe trabalhadora não detém os meios e modos de produção, somos vítimas, né, de fetiches de mercadoria, que é também uma forma do burguês, né, ter o lucro capitalista, né, omitindo as opressões, subordinações e explorações que acontecem ali. Sojourner Truth, mesmo sendo não alfabetizada, né, falando de improviso, sem ter escrito, né, porque ela estava ainda numa condição de colonização ali, ela disse, né, eu tive 13 filhos e eu vi a maioria ser vendida para a escravização. Ali ela estava dizendo para mim que o trabalho de parto é um trabalho que deve ser considerado uma leitura crítica das relações de classe, né? Porque as mulheres foram colocadas como produtoras de vidas de um sistema colonial que é capitalista, que é racista e que é patriarcal, porque não foram os homens que foram estuprados, os homens negros que foram estuprados para produzir vidas, mas sim as mulheres negras, né? E se as mulheres negras tiveram seus filhos vendidos, significa que essas vidas se tornaram mercadorias. Então, ela faz isso 16 anos antes de Marx falar da condição de capital, né? Da condição de capital que dissemina um conjunto de violências as quais gênero nem sempre conseguiu receber os efeitos que a crítica feminista tem e nem a luta antirracista conseguiu receber os efeitos que a gente consegue fazer hoje. Por mais que a gente diga, mas tem um tempo histórico, eu respeito tudo isso. Mas eu só estou dizendo que essa interseccionalidade, ela foi trazida do ponto de vista intelectual por Sojourner Truth em 1851.
apenas a hermenêutica, né, do Estado moderno, do qual Kimberlé Crenshaw faz parte, né, por ser uma jurista, simplesmente sistematizou e transformou numa hermenêutica compreensível, para dizer, olha só, quando vocês não contratam as mulheres negras, vocês fazem isso porque vocês acreditam que os negros já estão representados pelos serviços pesados que os homens fazem. Quando vocês não contratam as mulheres negras e vocês dizem, não estamos cometendo machismo ou sexismo porque já tem mulheres, vocês estão falando das mulheres brancas que trabalham na parte administrativa ou no secretariado. É o mesmo exemplo da cadeia que eu trouxe antes. As mulheres brancas, por representarem um gênero, ficam no administrativo, porque existe uma comunhão de raça entre diretoria de uma prisão e as mulheres que cometeram crimes intelectuais, diferente de mulheres pobres, faveladas, que cometeram crimes de tráfico de drogas ou mataram crianças, por exemplo, e não têm afinidade, né, ética, intelectual com as instituições prisionais, por exemplo. Então, acaba que, quando se fala de luta contra o encarceramento em massa, está se falando dos homens negros que são presos ou dos homens negros que são mortos por uma violência letal. Quando está se falando de violência doméstica, sempre nos estudos de violência contra a mulher, e aí a gente pode pegar as contribuições da década de 80, 90, até chegar a 2006 com a Lei Maria da Penha, a gente estava olhando sim para a mulher branca, e é por isso que continua aumentando, né, mortes violentas, inclusive de feminicídio, com a legislação mais recente de mulheres negras, enquanto há uma diminuição das mulheres brancas, porque quando o Estado vai regular essas assimetrias, ele não encontra arcabouço teórico que seja interseccional, porque se ele usasse a interseccionalidade, ele ia perceber como gênero, raça e classe funciona numa experiência, que é, no caso, a experiência da mulher negra. Então, eu, por exemplo, quando atendo uma mulher lá na UPA, né, do subúrbio que eu trabalho, eu consigo perceber que muitas vezes ela está ali com a cabeça raspada, mas porque foi o traficante que raspou a cabeça dela. E a teoria feminista não consegue alcançar isso, porque a teoria feminista tem uma brancura que não alcança o território da favela, né? Da mesma forma que a gente discute abolicionismo penal, como é o caso de Angela Davis, eu concordo com ela, mas aí a gente acaba também não cobrando dos homens negros e não negros posturas e masculinidades e produção que dê conta da diminuição das violências contra as mulheres, porque a gente não quer chamar os homens negros, né, de assassinos, mas as mulheres continuam morrendo, né? Aí fica também esse choque que só acontece em virtude de não ter uma análise interseccional. Se tivesse uma análise interseccional, a gente perceberia a morte do homem negro no espaço público e a morte da mulher negra dentro de casa, porque a mulher negra morre dentro de casa exatamente porque ela é de um território que, quando se diz assim, fulana está apanhando do marido, a primeira coisa que a polícia fala ela é mulher de traficante, ali é o território de Piripiri, onde tem tráfico de drogas, então ali ela não lida como gênero, é diferente de você chamar a polícia em Copacabana, que você vai ser lida de gênero com classe. No caso da mulher negra, esse gênero com classe vai ser favelada, né, e mulher de bandido. Então, tudo isso contribui para que a morte aconteça efetivamente, mesmo porque o que coloca o homem, né, agressor, o delegado, o policial e o médico numa condição de igualdade é exatamente a experiência de gênero. Todo mundo tem uma mulher para se sentir dona, até o morador de rua. Ainda voltando à leitura de Marx, ele não tem meios nem modo de produção, não tem a força de trabalho como sua única mercadoria, mas ele acha que a mulher que está em situação de rua é propriedade dele. Quando ele está lá, dependente do crack, ele vai lá e negocia o estupro, né, daquela mulher para ter o crack. Então, isso só é possível se a gente tiver uma análise da interseccionalidade. Por isso que é importante, para mim, estabelecer essas disputas, porque eu percebo as pessoas, né, menos engajadas, ou até mesmo a academia que quer esvaziar o conceito, ou acha a interseccionalidade demasiadamente teórica, né? A Angela Davis tem crítica do liberalismo, né, da interseccionalidade,
Jasbi Puá tem crítica em relação à interseccionalidade, porque muitas de nós temos feito esse caminho. Oi? Carla, que crítica é essa? Eu não conheço a crítica. De Jasbi Puá ou de Angela Davis? Oi? Essa de ser liberal. Exatamente, porque ela atua, né, olhando para as leis. E a Angela Davis, ela vai dizer que ela torna a Kimberly Crenshaw, né, uma popstar que está vendendo, né, um conceito que vai salvar as mulheres do mundo inteiro, sem perceber os interesses, né, do direito penal em relação à própria lei, né, ao próprio direito. Se a Angela Davis, por exemplo, é uma abolicionista penal, então ela não se interessa numa interseccionalidade que vá consertar as leis, porque as leis não são consertáveis. Elas não são consertáveis porque ela cumpre o papel do Estado que é moderno, né? A modernidade só foi possível por conta de uma jurisprudência, né, que estabeleceu o que seria delito, quem seria criminoso, tudo isso a partir de um artefato, né, de raça. Então, ela diz que a interseccionalidade acaba sendo liberal porque ela aplica esses efeitos, faz com que estados, né, modernos também possam salvar mulheres terceiro-mundistas, como mulheres brasileiras, né, que vão ser ajudadas ao empoderamento, a sair do ciclo de violência, fortalecendo aí o próprio neoliberalismo, né? Porque o neoliberalismo precisa, né, de investimento do norte em países periféricos. Os países periféricos precisam manter as condições de violência para que a maior demonstração de que aquele território ele não é suficientemente humanizado e não tem progresso é o tratamento que é dado às mulheres. Então, a interseccionalidade sofre essa crítica por isso, porque a mesma estrutura que mantém, né, as condições de violência de raça, classe, gênero, sexualidade, é a mesma estrutura que promete resolver o problema. Não faz muito sentido. Isso só coloca Estados Unidos como os responsáveis, né, por salvar as terceiro-mundistas. E isso a partir de ocupação ilegal de território, né, isso a partir de estupros de africanas, né, isso sem considerar os norteamentos confessionais, né, das igrejas evangélicas dentro do território africano. Então, acaba sendo liberal por isso, porque ela, quando manuseada equivocadamente, sem os preceitos, né, do pensamento feminista negro, ela acaba somando apenas opressões e retirando ainda a raça, né, da centralidade. Não pode discutir interseccionalidade sem raça. Não só, Sueli Carneiro também faz crítica à interseccionalidade. Ela diz que Lélia Gonzalez já deu conta da interseccionalidade. Não existe interseccionalidade sem feminismo negro. Então, quem está falando de feminismo negro só está fazendo na presença de gênero, raça e classe, minimamente, né? Porque se a luta antipatriarcal é uma luta da qual a estrutura de raça e a estrutura de classe faz parte, se você não mexer em uma estrutura, você vai conservar as outras. Então, o feminismo negro é, por si, somente uma proposta interseccional mesmo. A gente não olha para as mulheres sem desconsiderar a morte dos homens negros. A gente não olha para a morte dos homens negros sem desconsiderar as recusas constantes que sofremos no mercado de trabalho. Então, a gente precisa dos arcabouços produzidos pelo feminismo, pelo panafricanismo, pelo antirracismo e pela esquerda, né? Pelo marxismo, que diga, e pelas leituras mais críticas também marxianas, que no meu caso eu faço a partir de Gramsci. Escuta, eu achei esse nome do livro, Copaí Prezada, muito interessante. Tá mal zoado aqui. Quê? Não, tá mal. Eu saí de casa, que eu moro no DIC, porque lá é barulhento. Aí eu vim para aqui, para casa de meus pais, né, que é em frente ao Ananeri. E aí tá tendo manutenção, né, de combustível, de água e tal, mal zoado. Pode subir, não. Pensa, não. Mas não está atrapalhando, não. Tá legal. Não está atrapalhando, não. Tá legal. Não tá, não, né? Bom, você lembra do que eu perguntei? Porque eu esqueci.
Você ia falar do Opaí Prezada. Do nome, Opaí Prezada. Eu achei interessante, porque prezada é como a polícia chama as presas, não é isso? Prezada é como as internas chamam as agentes penitenciárias. Exatamente, então professora. Você tem duas camadas aí, né? Fala desse nome. Esse nome é estranho, né? Isso é um compromisso literário, né? Com mulheres que não foram objetos do meu estudo, mas sim intelectuais que permitiram a minha credencial acadêmica. Então, uma forma de honrar as minhas interlocutoras foi usando a linguagem da cadeia, né? Então, Opaí Prezada, prezada é o nome da agente penitenciária, né? Tomar bonde é quando o agente penitenciário, né, entra em alguma articulação para pegar aquela interna e transferir para outro território. Isso é muito ruim, é uma forma de punição, porque a cadeia, ela é um microcosmo, né? Ela é uma sociedade miniatura. Então, você cria vínculos afetivos, sexuais, você sofre violência doméstica se você mora 10 anos com alguém numa cela, né? Então, ela é a miniatura dessa sociedade, né? A sociedade dos cativos, vai dizer Sykes. Mas quando ela toma bonde, ela sofre muito, porque a família dela não vai ter mais condição de visitá-la naquele território, vai ter que arrumar mais transporte para ir para outro território, né? Ela vai perder a relação sexoafetiva, né, com aquela companheira de cela, né? Ela vai perder os vínculos, então ela vai tomar bonde. Então, eu digo que é o racismo e o sexismo que toma bonde naquele conjunto penal. E eu vou mostrando como funciona o racismo ali. Eu vou mostrar a Lei Maria da Penha, porque nós feministas dizemos o quê? Mulher denuncie, mas quando você está numa cela, 7 anos, morando com alguém que tem uma identidade lida como masculina, viril, hegemônica, porque o Estado, na biológica, entendeu que ali era uma mulher, dificilmente ela vai conseguir denunciar que está sendo vítima de violência. Porque se ela denunciar, a lei de execução penal, que é de 84, é um instrumento anterior, ela vai dizer, olha, você não vai sair da cadeia, não, porque você não tem bom comportamento, você só anda brigando, você não tem disciplina, você é desobediente, então entra em conflito, né? Raça, que é a lei de execução penal, né? Já que são mulheres negras e homens negros que, em suma, vão para a cadeia e permanecem ali. Entra em conflito a Lei Maria da Penha, né, porque pede que a mulher saia do ciclo, só que quem está na cela não pode sair do ciclo de violência, né? Pede que a gente olhe as violências domésticas, né, de mulheres que foram socializadas por gênero para querer fazer a unha, a sobrancelha, e muitas acabam sendo infectadas ali. Mostra os conflitos de identidades, inclusive de mulheres brancas, né, da Europa, que acabam sofrendo bastante perrengues na mão das faveladas pretas, porque elas também se vingam, né, no cabelo que sempre foi adorado, né? Elas se vingam também tomando a maquiagem, tomando leite em pó, né? Criando condições também de expropriação, porque as identidades elas estão o tempo todo na condição de oprimidas e opressores. Então, as mulheres negras elas não são as mais coitadinhas, elas são mais vezes colocadas em situações de exploração, subordinação e opressão, mas elas também têm capitais simbólicos momentâneos para colaborarem para as opressões e violências de outras mulheres, né? Estrangeiras, por exemplo, que não conseguem falar o idioma, elas também serão tratadas, né, de forma ainda mais desumanizada, porque se na cadeia todo mundo é preto, todo mundo conhece a linguagem, né? Eu criei um glossário, né, para aquele sistema cultural que eu fui ali enquanto observadora participante, fiz etnografia, mas quem é estrangeira, seja até africana, não vai ter afinidade de raça, né? E sim de localização continental. Você é gringa, né? Você da Europa, você de África, você é gringa, e esse território aqui é nosso. Então, ali vão se desenvolver bastantes expedientes, né? Bastante expediente, né? De violência, né, psíquica, e agora você está infectada. Eu vi, né, por exemplo, a gente penitenciária, né, prezada, dizendo, tá com HIV, mas é isso que dá, né, a vaidade. A ideia de penitenciária, né, está associada à penitência cristã.
Ali é o lugar da correção, ali é o lugar do sofrimento, de você vigiar, né? E de você ser punido, como vai dizer Foucault, mas eu preferiria Teresa de Lauretis sobre tecnologia de gênero, né? É uma tecnologia mesmo. Eu queria saber se... Porque eu tinha pensado que a gente ia até umas 3h15. Eu sei que eu atrasei 6 minutos, porque eu vou fazer uma entrevista, acho que 3h30. É que horas, Bea? A gente vai até 3h30, um pouquinho antes, para passar para outra mesa. E eu tenho aqui algumas perguntas, Carla. Deixa eu fazer só uma... Não, claro, pode. Não, pode fazer. É porque eu estou querendo puxar para o literário. Você falou bem claro, Carla, que o seu compromisso político vai ser efetivado através dos seus estudos teóricos. É pela teoria que você vai, não é, intervir politicamente. Mas, quando eu vejo esse livro, por exemplo, O País, ele é muito literário. Ele é muito literário. Sim. Muita coisa de literatura, o título já vai. E eu queria saber de você, só responde rápido, porque senão a gente está roubando o tempo dos outros. Mas é uma curiosidade. Qual é a força da literatura feminista, negra, pelo uso de palavra, pela formação? Qual é a diferença fundamental? Qual é... Você gosta muito de epistemologia. Qual é a epistemologia que rege o processo de criação das mulheres negras quando escrevem? Eu vou citar Patricia Hill Collins, né? Patricia Hill Collins diz que a gente é pluridiversa, né? Nós temos um ponto de vista que é formado de uma caminhada multideterminada. Então, eu não coloco um lugar específico, né? Eu não vou dizer que é ancestralidade, mas ancestralidade também, né? Tanto que no pensamento feminista negro tem essa localização, a ancestralidade. É um lugar que me informa, né, para a escrita. O território que eu vi... Mas não para todo mundo, né, Carla? Não para todo mundo. Não, por isso que seria adequado feminismos mesmo, né? Feminismos negros, né? Mas é que eu queria saber isso, porque é muito difícil. Para mim, eu realmente dou 2 passos para trás quando chega na hora de analisar um texto periférico ou um texto negro. Eu acho que eu vou usar o modelo e não vai dar certo. Então, eu queria ver o que você chama de onde parte essa coisa, como é que a gente pode lidar com essa escrita? Eu chamo a minha escrita, né, de escrita Yalodê, né, que Yalodê é o título que é dado ao Oxum, que é a minha orixá. Tanto que pode espalhar isso para as outras escritoras? É um procedimento... Algumas já estão fazendo isso. Jurema Werneck, por exemplo, ela fala, né, do feminismo não, da luta das mulheres Yalodês. Como ela rompe, né, com o termo feminista, então ela usa Yalodês como uma categoria que seria equivalente a essa organização das mulheres, por exemplo. Eu uso essa categoria também, Yalodê, porque eu acredito que as mulheres negras são matripotentes, né? O meu principal referencial teórico acaba sendo Oyoronke Oyomi, que é uma pensadora nigeriana, né, que faz críticas à colonização, né, de gênero, por exemplo. Ela vai criticar toda a leitura, né, mesmo do feminismo, em relação às categorias que só existem se estiverem na presença da cosmovisão ocidental. Então, ela vai dizer que mãe, para ser mãe, precisa de uma identidade heterossexual, enquanto mãe, para o povo iorubá, não precisa da figura do homem. Se você olhar para o terreiro de Candomblé, uma mãe de santo é uma mãe, né? Ali é uma comunidade, mas os laços não passam pela consanguinidade. A mãe não tem um homem do lado, não precisa de heterossexualidade. Então, todas essas categorias que são muito importantes para a nossa luta acabam tendo um recuo quando a gente muda, né, a chave discursiva e o ponto de vista geográfico literário, que é o povo iorubá. Então, eu uso esse lugar Yalodê, pego a ancestralidade como fundamento epistêmico, pego Oxum
como marcador psíquico de tudo que eu escrevo. Se Oxum é uma água, né? Uma água de cachoeira, como é o caso da minha divindade, que é o Pará, eu não tenho receio nenhum de me colocar na altura e produzir estrondos, né? Quer seja na academia, quer seja na luta antirracista, quer seja no feminismo, quer seja na rede social. Então, eu escrevo para criar estrondo. O próprio Milton Santos diz, qual é o papel do intelectual? O intelectual deve escrever para causar incômodos. É isso que eu faço, eu causo incômodos, eu gosto de incomodar. Porque se você está incomodando, é sinal de que você está mexendo, né, com uma hegemonia, mesmo que seja na literatura negra. Porque tudo que é muito aplaudido é porque tem minimamente negociação com o norte global. Então, Angela Davis é muito vendida, mas ela é muito vendida porque ela está nos Estados Unidos. Lélia Gonzalez não foi muito vendida, agora que está sendo, né, escritos, né, em forma de livro, né, sua produção, exatamente por isso. Porque está no Brasil, fala de português, fala de categoria que pode não ser interessante para uma hegemonia que só quer trabalhar com seus cânones e com as suas categorias de análise. Aí não interessa, né, as categorias que foram criadas por nós. Então, essa é a minha base epistêmica, né? O lugar de Alodê, água como fundamento epistêmico, e Oxum como marcador psíquico, né, da minha escrita. Eu escrevo como uma mulher de Oxum, eu escrevo para fazer as pessoas chorarem, eu escrevo para reivindicar a potência das mulheres, eu escrevo, né, como uma cachoeira que quer causar estrondos. Essa é a minha escrita. Tá bom, eu vou abrir. 14. Carla, a gente tem uma pergunta aqui da Roberta Bastiani, que é bem em cima do que você acabou de falar, você pode responder resumidamente. Ela diz que a Lélia fala sobre noções de consciência e de memória, e ela gostaria de saber como você vê essa questão nos dias atuais e como podemos visualizar uma mudança no pensamento hegemônico e no discurso dominante. É mais ou menos o que você falou, você pode só responder um pouquinho Exatamente. Lélia Gonzalez, interessante, Roberta, porque Lélia Gonzalez, ela era uma mulher de Oxum também, né? Ela era uma mulher de Oxum. Então, quando ela chega nas ciências sociais, né, na Unbox, e diz o lixo vai falar, ela está exercendo essa marcação psíquica. Qual a marcação psíquica? Ser uma Ialodê para o povo iorubá é aquela que vai ser escutada, que tem prestígio, né, no espaço público. Então, Lélia Gonzalez, ao trazer essa releitura, né, lacaniana de memória e consciência, ela está falando sobre a construção da sociedade, da cultura brasileira, né? O que é viável lembrar aqui na cultura brasileira? A cultura brasileira lembra da bunda, fala-se muito de bunda. A bunda é o símbolo, né, desse lugar, né, brasileiro, desse lugar considerado mestiço. É a paixão nacional, é a bunda. No entanto, Lélia Gonzalez vai mostrar que bunda vem de quibundo, que é africano, que é uma estrutura, como é que eu posso dizer, textual, não. Vou colocar textual, né? É uma estrutura textual africana, né? Do povo banto. No entanto, a gente não fala que bunda tem a ver com quibundo. A gente tira o quibundo, né? Que é uma marcação linguística africana e fica só com a bunda. Então, a noção de memória e de consciência tem a ver, por exemplo, com o fato da gente não dever nada à princesa Isabel, por exemplo. 13 de maio, antes, comemorava-se a libertação dos escravizados, que a princesa Isabel era considerada, né, a mãe dos escravos. Então, nessa noção de memória e consciência é tudo aquilo que a memória não... Aliás, memória é tudo aquilo que a consciência não consegue apagar. O que é que vai acontecer? Lélia Gonzalez vai dizer, gente, as mulheres brancas, elas não maternaram seus filhos. Quem cuidou dos filhos das mulheres brancas foram as mulheres negras, então a gente não tem dívida nenhuma com Princesa Isabel, ela não é mãe de ninguém. Então, a gente desloca o 13 de maio para o dia 20 de agosto, 20 de novembro, que é a morte de Zumbi dos Palmares, porque ele é o nosso pai. E se a colonização impediu racialmente, né,
sexo, afetividade, de maneira formal, entre escravizados negros e sinhás brancas, não dá para o homem, que é o nosso pai, como Zumbi dos Palmares, ser considerado o marido, dentro de uma lógica heterossexual, de Princesa Isabel, que seria a nossa mãe, né? Então, a relação de memória e de consciência tem a ver com esses lapsos de linguagem, né, que colocamos no cotidiano de sexismo e racismo na cultura brasileira, sem percebermos, né, que isso tem muito a ver com os dispositivos da nossa psique mesmo, né? Que a nossa psique, ela acaba se comportando como um adolescente, que na hora que quer lembrar de algo, aí ela lembra, pô, vem um carnaval, então eu gosto da negra, da mulata, porque ela representa o Brasil, ela representa a paixão nacional. Mas aí, quando termina os 4 dias de carnaval, a negra não presta de novo, a preta tem que trabalhar, né? Aí, Zumbi dos Palmares foi esse grande líder, né, quilombola. Mas eu não lembro de Zumbi dos Palmares assim, eu só lembro na hora de botar a criança para dormir, que eu digo, zumbi vai te pegar. Então, essa discussão de Lélia Gonzalez, que também era psicanalista, né, serve exatamente para a gente revisitar uma estrutura de ego, superego, né, id, que está fraturada em virtude do racismo e do sexismo, né, não deixarem a gente se apresentar com a nossa melhor imagem de nós mesmas e de nós mesmos também. Posso fazer outra pergunta? Gente, são 3h20, eu juro que eu tenho uma gravação, é porque eu achei que a gente ia terminar 3h20 mesmo, mas como eu cheguei 5 minutos atrasado... Vai lá, só mais essa da Morgana. Carla, como você enxerga essa visão de ancestralidade como uma produção de novas epistemologias dentro do espaço acadêmico, principalmente a ancestralidade na produção de uma epistemologia feminista? Perfeito, maravilhosa, Morgana. Eu sou uma das pessoas, né, que deram esses passos, né? Eu acho que Denise Carrascosa, Deise Sacramento também, somos essas intelectuais que estavam ali na rede, solitariamente. Eu fiz isso também no livro Interseccionalidade, falando de Ori, né? Ori não é cabeça. Então, se você, Beatriz, é minha orientadora, você, se não estiver conectada com a minha ancestralidade, você não vai me ajudar a produzir um bom trabalho no mestrado e no doutorado. Porque a orientadora é alguém que está modelando a cabeça de alguém. O Ori pertence a Iemanjá. Por que Iemanjá? Porque ela é mãe de todas as cabeças. Quando alguém está desorientado, é porque alguém está com problema de memória, não é isso? E nossa ancestralidade, Ori, representa a cabeça e Iemanjá é a mãe da cabeça. Quando você está mal da cabeça, você está mal com a memória. O mar representa as memórias, né? O mar, ele tem uma relação direta com a Lua. A Lua é o astro da memória, né? É o astro da grande mãe, né? É o astro que, segundo a astrologia, né, que é uma ciência quemética do Antigo Egito, quando você está mal com a Lua, você não entende seus ciclos, por exemplo, você não entende se vai chover, se a maré está cheia, se a maré está alta. Então, a Lua, ela tem ligação inseparada, né, intrínseca, orgânica com o Ori, com a sua cabeça. Então, muitas de nós somos consideradas aluadas, desorientadas, né, lunáticas, exatamente porque estamos perseguindo as nossas memórias que foram perdidas devido a essas desarticulações causadas pelo colonialismo e que permanecem ainda na colonialidade. E quase sempre temos orientadoras e orientadores que não estão com a cabeça conectada às nossas e a gente não consegue escrever. A gente tem uma trava ali, né? Porque a gente ainda precisa, né, da decolonização da experiência de orientadora, né? De orientador e de orientanda também. Então, acho importante, sim, resgatar a ancestralidade no processo acadêmico, porque o processo acadêmico é a ancestralidade, porque é um processo de orientação. Obrigada, Carla. Eu que agradeço. Orientadora, né, pelas suas palavras, pelo tudo que você falou. Bom, então eu agradeço muito a Carla, agradeço a Heloísa. Gente, eu quero falar com você, mas deixa a Carla sair.
Correndo, cara. Muito obrigada. Enquanto a Heloísa ainda vem falar, eu quero aproveitar para agradecer ao grupo das mulheres que escrevem, que está apoiando toda essa transmissão, e aos nossos fantásticos intérpretes de Libras, tá? Então, Alex, Caroline, Helena, obrigada. Hoje não foi fácil, não, hein? Traduzir isso para Libras não deve ter sido fácil. Ai, gente, eu queria ter printado, mas eu não sei printar. Eu agradeço imensamente, tenho um profundo carinho e respeito por vocês. Também foi bastante feminista a forma, né, pela qual chegou esse convite, a condução dele, né, todos os tratamentos, né, que eu recebi, diz muito da ética do cuidado, né, de mulheres que são feministas, né, engajadas pelo feminismo. Eu agradeço imensamente, professora Beatriz, professora Heloísa, estamos juntas, orientadas, viu? Obrigada, eu estou saindo que eu vou gravar. Obrigada. Tchau, tchau. Eu queria só me despedir também, dando parabéns à Bia, porque realmente esse seminário tem uma inovação. Esse seminário está misturando teorias, e várias teorias, não só uma, com escritoras e com a crítica literária. Eu me lembro que a Bia chegou aqui e disse assim, como é que é? Eu quero atrapalhar esse seminário, eu quero fazer uma coisa nova, eu quero conflito, e ela conseguiu. Ela conseguiu e eu te dou todos os parabéns, Bia, porque é uma forma nova de seminário. Essa composição não existe. Quer dizer, a gente faz de escritora, a gente faz de academia, a gente faz de literatura negra, é tudo muito separado. E aqui você conseguiu uma coisa que é uma coisa que tem que ser assim, que tem que ser um modelo. E aí eu te agradeço e te dou parabéns. Gente, muito obrigada. A equipe agradece a vocês todas. E a gente vai agora para a nossa última atividade, né? Também é assim meio bagunçada, que é o fórum sobre escritas, né? E que vai ser coordenado pela Cristiane Costa, junto com a Estela Rosa. Então, tem que sair, entrar no outro link. Obrigada a vocês. Obrigada, Elô. Sempre uma generosidade.